Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão a nos assistir neste momento pelas plataformas do Facebook, nas nossas páginas pessoais, Gustavo Henrique Senador 1, Gustavo Henrique Senador 2 e na nossa fanpage, aqui pelo Instagram também, ao vivo, onde nós começaremos a conversar, né, de acordo com a pauta. Vamos falar um pouco sobre o Covid-19, né, o coronavírus nas nossas vidas. Vamos falar um pouquinho de política, naturalmente. Não pode deixar, né, de nós falarmos um pouco, até porque sou político e eu preciso externar a minha opinião a respeito dos últimos acontecimentos, né, que vem ocorrendo em nosso país, especificamente no Piauí e em Teresina também. Vamos falar sobre a testagem, né? Sobre auxílio emergencial, né? As pessoas que já estão recebendo, outras que não. Vamos falar um pouco sobre o teste rápido, né? A minha opinião em relação à autorização da Anvisa para que as farmácias, as drogarias vendam o teste rápido e façam, né, o exame, desde que tenha um profissional competente. Vamos falar também um pouco sobre o álcool em gel no mercado. Vamos falar também dos preços dos alimentos, né? A atuação dos PROCONs a nível nacional, junto aos supermercadistas e principalmente aos fornecedores. E vamos falar nada mais nada menos, como eu falei, do álcool em gel, que não pode estar ausente dessa discussão, óbvio, e das máscaras, né? Que agora virou um acessório, depois, é claro, das bolsas, né? Enfim, de alguma indumentária, de algum acessório usual. Hoje as máscaras é um item importante nas saídas essenciais, é claro. Tá? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso também. Bem, sobre o coronavírus, né? Todo mundo tem visto aí nos noticiários, na grande mídia, né? Na grande mídia nacional e da mídia internacional, o que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Né? Os Estados Unidos alcançou a marca de 1 milhão de infectados. Está liderando, infelizmente ninguém quer ter esse tipo de liderança, mas está liderando também o ranking dos óbitos em decorrência do coronavírus. E aí vem seguido, né, da Itália, da Espanha, e agora está correndo por fora a Inglaterra, que resolveu adotar também, na contabilização dos óbitos, aqueles que morrem fora do sistema hospitalar. Tá? Então, o que é que vem acontecendo? A Inglaterra saltou para mais de 20 mil óbitos, porque passou a contabilizar também aqueles que estão morrendo nos asilos, em casa, e não somente nos hospitais de forma oficial. E isso nos remete ao Brasil. Né? Nós temos aí diversas situações acontecendo no país, né, em decorrência do coronavírus, que são os subregistros, as subnotificações. Essas subnotificações, elas decorrem de quê? Da dificuldade dos exames, né, das testagens, né? O sistema de saúde, principalmente no Amazonas, nós vemos aí no Pará, já em outras cidades como Fortaleza, Recife, né, Belém, né, e São Luís se encaminhando para isso, né, colapsados, e a dificuldade da chegada desses exames, infelizmente. O que é que tem acontecido nessas regiões é que a demanda, né, tem sido altíssima e, por conta disso, as dificuldades, né, o sistema de saúde estressado, está já na capacidade máxima, no limite, tanto profissional como a nível de leitos hospitalares. A gente tem visto aí, nós temos visto aí os enterros, né, de forma coletiva, né, de forma desumana, não só com aqueles que já contribuíram, né, na construção de nossa sociedade, mas junto aos familiares. Então a gente tem visto
situações impensadas, né, nos dias de hoje. E aqui, especificamente em Teresina, se gerou uma polêmica, né, em relação a um cemitério particular, tá? Onde esse cemitério particular foi solicitada a abertura de 600 covas nesse cemitério particular e criaram aí um clima, um ambiente de que haveria uma situação, digamos assim, meio que criminosa, né? Digamos assim, em decorrência da contratação de uma empresa para construir, não é, gavetas. Porque uma coisa é o cemitério particular entregar as covas, outra medida é a construção das gavetas. Mas deixa eu explicar para vocês o que é. Um cemitério particular, na nossa capital, para ele funcionar, além das licenças, além da questão da burocracia legal de uma empresa, a municipalidade, ou seja, a prefeitura, exige um determinado percentual da área deste cemitério particular para que seja colocada à disposição do município. Ou seja, não há ônus para a prefeitura e muito menos ônus para aqueles que venham se utilizar, ou seja, as famílias que venham utilizar desses recursos, desses cemitérios particulares, não é? Desde que seja na cota percentual do município, tá certo? Então, o que é que está acontecendo? Houve uma divagação de que haveria aí uma situação errada, né? Alguém tirando proveito para poder oferir algum tipo de vantagem. A gente precisa ter mais responsabilidade quando a gente vai apurar esses determinados assuntos, determinadas notícias. Então, só para efeito de informação, não é? Todo cemitério particular em Teresina ele é obrigado a destinar um percentual da área para o município, tá? Isso está na lei, é uma questão de ordem legal. E houve aí a contratação de uma empresa para poder construir gavetas, para não acontecer o que está ocorrendo em Manaus, né? Que um trator abre uma vala comum, uma trincheira, parece um cenário de guerra, e lá são depositados os caixões, que até antes de ontem estavam empilhando um sobre o outro. Aqui não, de forma preventiva, foi solicitado o percentual, uma parte do percentual da área de um determinado cemitério particular, pediu-se que fossem abertas as covas, esse cemitério particular, evidentemente, abriu as covas. Agora, o acabamento disso vai ficar a cargo da prefeitura. A prefeitura está se dispondo a fazer esse tipo de acabamento, para que não fique uma coisa como todo mundo está vendo, né, na mídia em São Paulo, em Manaus e quem sabe em outras áreas do país, tá? Então, repetindo, não há nenhum custo adicional ao cemitério particular do qual foi requisitado a área, covas, 600 covas, não é? A Prefeitura de Teresina não está gastando nada nisso, até porque o cemitério particular ele é obrigado a destinar um percentual da área, e isso é qualquer um. Tem outro na saída de Teresina também, tem outros cemitérios particulares na nossa capital que são obrigados a destinar área para o município. É uma contrapartida também por parte, né, dessa empresa que administra os cemitérios particulares em nossa capital, tá? Então, isso é um ponto que eu queria esclarecer, ajudar a tirar dúvida das pessoas, porque todos nós estamos em casa e aqui e acolá estamos vendo nas redes sociais notícias relacionadas com determinados fatos, e um desses é esse que eu acabei de citar, a relação entre a Prefeitura de Teresina e um cemitério particular, tá bom? Bem, todo mundo está vendo aí as dificuldades em se obter EPIs, né, que são os equipamentos de proteção, né, principalmente para quem está trabalhando na linha de frente, que são pessoas da saúde, né, servidores que estão trabalhando na saúde, médicos, enfermeiros, maqueiros,
agentes de portaria, técnicos de enfermagem, enfim, laboratoristas, né? Enfim, todas essas pessoas, elas precisam de equipamentos de qualidade, naturalmente, equipamentos que correspondam, que inspire proteção, porque são pessoas que estão no dia a dia lidando com suspeitos e com pessoas já diagnosticadas com o coronavírus, e nós já temos aí noticiado uma quantidade enorme de profissionais afastados com suspeita ou já confirmados e em óbito também, né? Pessoas que faleceram, né, na área da saúde em decorrência de terem contraído o Covid-19. Então, essa questão dos materiais, dos equipamentos, eu já falei a respeito disso na minha live anterior, e é importante que a gente tenha noção e um bom senso crítico a respeito dessa situação que nós estamos vivendo hoje no país. Ninguém imaginava, né? É claro que um país organizado, um país avançado, ele tem que estar preparado para determinadas demandas, ou seja, mesmo que sejam situações mínimas, mas é necessário que haja um mínimo de organização e que haja um discurso uniforme, ou seja, unidade de comando, de liderança, coisa que nós não estamos vendo no país, né? Há uma disputa política muito grande em relação a isso, né? Pessoas preocupadas em quem aparece mais ou quem está aparecendo menos, quem é que coordena, quem é que comanda. Já houve até judicialização em relação a isso, e é lamentável que nós estejamos vendo algo nesse nível, porque os exemplos estão sendo mostrados aí, ao mundo afora. Ninguém ouviu falar de judicialização na Espanha, em Portugal, tá? Na França, na Itália, na Alemanha. Ninguém ouviu falar disso, de grupos políticos intervindo nas ações que deveriam ser lideradas, num primeiro momento, pelo governo central, e no caso aqui do Brasil, pelo nosso governo federal. Foi uma disputa política, é lamentável, a gente precisa suscitar, lembrar isso um pouquinho, porque foram erros que de alguma maneira geraram um clima de descontinuidade preventiva e de combate efetivo ao coronavírus, o Covid-19. Tá? Essa é uma análise minha, não é uma análise, uma percepção minha. A gente precisa ter clareza e usar o bom senso nisso. Tá? A gente falou aí na semana passada da saída do ex-ministro Mandetta, né? O atual ministro não está fazendo nada de diferente do que estava sendo planejado. A única coisa, perdoe-me, eu vou corrigir, a única coisa de diferente que o novo ministro está a fazer é aparecendo menos na mídia, ou seja, prestando menos contas em relação, né, à pandemia, né, em nosso país, né? Como é que está sendo feita, está sendo lidado essa questão da pandemia, né, o tratamento, o combate efetivo. Hoje nós podemos ver na grande mídia os estados, né, do Amazonas, né, do Ceará, do Maranhão, Piauí naturalmente deve estar nessa lista, como tantos outros, solicitando respiradores. A Anvisa parece-me que autorizou o fabrico, né, a fabricação de respiradores aí ao custo de R$ 1.500 a R$ 1.800 aí, que foi desenvolvido por uma universidade, por técnicos, cientistas e estudantes na área de robótica, desenvolveram respiradores que foram testados em animais e depois em seres humanos, e teve digamos assim, diante do que nós estamos vivendo, da falta de equipamentos, teve sucesso, né? Pelo menos a rigor, não é um equipamento, não é bem acabado, ou seja, esteticamente, mas parece que tem dado um bom resultado. Então, por que não investir por parte, né, dos governos que estão aí interessados em respiradores, não investir, né, na fabricação desses equipamentos? É importante que haja essa compreensão, né, para que haja, de fato, o uso disso.
tá? Então vamos lá. O auxílio emergencial, eu tenho recebido quase que diuturnamente, né, a quase todo momento, perguntas ainda sobre o auxílio emergencial, de pessoas que ainda não receberam a primeira parcela, sequer a primeira parcela. Ora, isso depende de quando foi feito o cadastro, né, de quando foi feito o cadastro. O cidadão que tiver dentro do perfil, né, sociológico, né, não tiver, digamos assim, algum gancho, né, formal, ele terá sim direito a receber esse auxílio emergencial, porque está na lei. Então, o conselho que eu dou é aguardar, ficar verificando. Tem muita gente que usou celulares, né, smartphones de amigos, de outros familiares. Pedir para que esses mesmos familiares que estão aí a usar, né, a verificar, ficar sempre checando isso. Isso é que é importante para que haja essa checagem diária, porque uma hora vai chegar em você que ainda não recebeu. Houve também um anúncio da antecipação da segunda parcela. Não ocorreu por uma questão orçamentária. O Ministério da Cidadania teve que abortar o pagamento da segunda parcela antecipada junto à Caixa Econômica, porque não havia previsão orçamentária. Então o calendário segue, né? Serão 3 parcelas, né? A priori. Eu quero acreditar que se houver, né, um aumento acentuado da curva de contágio, né, com aumento natural da busca pelo sistema de saúde, pode haver, digamos assim, uma prorrogação desse auxílio emergencial. Existe essa possibilidade. As empresas que estão com dificuldade de pagar folha de funcionários, há um programa lançado pelo próprio governo federal que auxilia, via seguro-desemprego, o pagamento de parte dos salários. Aqui mesmo em Teresina, as empresas de ônibus já aderiram ao programa. Tá? A demanda é alta e aquela empresa formal que não tiver caixa para bancar os salários dos seus funcionários, via contador, se inscrever, solicitar, né? E aí é feita uma análise da capacidade da empresa, da movimentação da empresa, para que a empresa passe a custear os salários, ou grande parte dos salários dos funcionários, através do seguro-desemprego. Não é o desemprego, né? Não é a demissão do funcionário das empresas, é apenas o governo federal, nesse momento da pandemia, custeando parte dos salários, né, de funcionários das empresas privadas. Tá? Então existe esse programa. É só conversar, quem tem empresa formal e tiver realmente com problema de caixa, procurar o seu contador, que naturalmente ele saberá encaminhar. Tá? Meus caríssimos, nós vimos no dia de ontem e está repercutindo ainda no dia de hoje, a questão do teste rápido em farmácias autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Eu vejo com um pouco de temeridade, que seja autorizado, quem puder comprar, compre, né? Mas o governo federal tem dito que tem havido dificuldade na compra dos testes rápidos aí no mundo afora, né? Principalmente na China, que é o principal fornecedor mundial desse insumo, né? Que é o teste rápido para o coronavírus. Eu vejo isso com muita preocupação, porque se as empresas privadas terão acesso, vão comprar, e o governo federal tem dito que tem dificuldade, e o próprio ministro da Saúde, tanto o anterior como o atual, é a favor da testagem em massa, ou pelo menos uma testagem efetiva por amostragem, tem que haver disponibilidade no setor público. Isso não pode ser colocado na mão do povo.
porque o povo, R$200, ó, só para vocês terem uma ideia, o custo aproximado no balcão de uma farmácia do teste rápido do Covid-19 vai custar em torno aproximadamente R$200. Ora, você que está me assistindo aí, quem está recebendo auxílio emergencial de fato, né, que precisa dele, né, dos R$600, vai tirar do bolso R$200 para fazer o teste, para ver se está contaminado, mesmo estando assintomático ou tendo sintomas? Nós não podemos abrir mão de deixarmos de exigir por parte das autoridades públicas, e aqui vale para todas as esferas, federal, estadual e municipal, a aquisição dos testes, sejam eles quais forem, teste rápido, demorado, enfim, tem que haver investimento por parte do poder público nisso. Isso se trata de estratégia universal, estratégia coletiva, é uma estratégia sanitária, é uma estratégia de Estado, não de governo, seja ele federal, estadual ou municipal. É efetivamente uma ação de Estado. Então nós não podemos relaxar em relação às nossas críticas construtivas e os nossos desejos de efetividade, né? E essa efetividade ela se dá também por parte do poder público em adquirir, em buscar, não é? Adquirir estes testes rápidos para que nós tenhamos disponível para a nossa gente. Agora, quem tem dinheiro, se dispõe aí a uma farmácia, comprar, tudo bem. É uma questão de livre-arbítrio. Mas eu estou a falar isso porque o presidente, o diretor-geral da Anvisa, em seu pronunciamento no colegiado que autorizou, não é, a venda dos testes rápidos nas farmácias, ele disse que era uma forma de desafogar o sistema público. Não é uma forma de desafogar o sistema público. Aí eu já vejo como um pouquinho de lobby em relação a isso. Nós não podemos aqui relaxar, não é, o nosso sentimento de que efetivamente quem tem que ir atrás desses testes rápidos é o poder público. Tá? Nós não podemos colocar na mão da iniciativa privada e colocar o povo à deriva, como se a única opção agora fosse ir a um balcão de uma drogaria, de uma farmácia e comprar o teste rápido. Isso não está certo. O poder público tem que resolver isso. Ora, autoriza-se a iniciativa privada a vender e a realizar o teste na farmácia, na drogaria. E aí, os nossos hospitais, as nossas unidades básicas de saúde, não é? Vai se relaxar a tentativa de adquirir esse insumo tão importante, principalmente para os carentes? A gente precisa entender que as coisas elas precisam evoluir um pouco, tá? Então elas precisam ter andamento, elas precisam ser de uma forma ou de outra. Não vou aqui colocar a palavra transparência, mas as pessoas, eu sei que dentro da cadeia, né, das esferas, há um comprometimento por parte das autoridades, mas mesmo assim com esse comprometimento a gente precisa estar ali policiando um pouco para poder não haver um desvio, não é, de atitudes, de ação, tá? E é importante que a gente fale disso. Nós não podemos aqui, porque vai ser vendido agora no balcão e ficar por isso mesmo. Não. O poder público tem que comprar, tem que buscar, se puder incentivar as empresas nacionais a produzirem, é melhor ainda, tá? Porque como se trata de um problema mundial, não tem essa de patente não, tá? É buscar de fato incentivar a indústria local, não só por conta desse problema, mas de tantos outros que nós já temos. Nós não podemos ficar reféns de um único fornecedor mundial. Está aí o resultado.
Os Estados Unidos desviou uma carga que estava de equipamentos vindos da China, que um avião de carga pousou em Singapura, pagou 3 vezes ou foi 4 vezes a mais e desviou o avião que ia para a França para os Estados Unidos, ao nível que se chegou. Tá? Então é importante que a gente tenha também essa clareza. Tem que haver testagem, se não der para fazer testagem em massa, que seja feita por amostragem, porque de forma científica, de forma estatística, nós iremos identificar as regiões do país, dos estados, né, das nossas cidades, aqui especificamente Teresina, né, os locais que estão mais infectados, o que pode ser feito efetivamente como estratégia, né, para conter o avanço, porque, repito, ninguém está imune, né, dessa doença, como de tantas outras, né? Mas essa aqui especificamente, o que nós temos que evitar é o contágio rápido, porque está todo mundo já cansado de saber que em havendo um contágio rápido, a demanda, né, no sistema de saúde será altíssima e ocorrerá. E aqui eu quero parabenizar a peça publicitária promovida pela municipalidade em relação às escolhas, onde foram colocados ali personagens reais, retratando uma situação de escolha, né? Pessoas que tinham uma opinião a favor do fim do isolamento social, e foi feita aquela pergunta, né? Quem você escolheria se tivesse só um leito de UTI dentre essas pessoas? E quando a pessoa virou para o palco, que viu sua família, ficou sem resposta. E a gente precisa pensar nisso, tá? E com muita seriedade e ao mesmo tempo também com muita tranquilidade. Cada um precisa fazer a sua parte. O poder público está fazendo dele, tá? E aí quando passarmos essa situação, e com fé em Deus iremos passar em breve, nós possamos ter um planejamento efetivo, porque não será a última crise que nós teremos, nem local, nem a nível mundial, relacionada a essa crise sanitária, essa crise de saúde pública, tá bom? Planejamento, isso tira lições, tira grandes lições, tá? Olha, gente, preços dos alimentos. Eu falei na minha última live que eu tinha percebido uma sensível alteração nos preços dos alimentos e nos insumos de limpeza pessoal e de limpeza geral. E isso foi retratado agora também numa matéria a nível nacional. E o interessante é que lá em São Paulo, em uma cidade de São Paulo, foram os supermercadistas que acionaram o PROCON para pressionar os fornecedores, tanto distribuidores como fabricantes, porque eles declararam, né, eles disseram que o aumento estava vindo da fonte e não deles. Agora, aqui em Teresina, a gente percebeu, eu percebi particularmente, aumento a cada 2, 3 dias, sensível ali de R$1, 50 centavos, sem muita justificativa, porque não está havendo desabastecimento. O preço dos combustíveis fizeram foi diminuir, estão baixando ainda mais, tá? Que o combustível, todo mundo sabe que é composição de preço, porque é um insumo, é algo que é usado, né? Porque é trazido, né, de outras regiões pelas estradas, né, através dos caminhões, enfim. E as distribuições são feitas ou por carros grandes ou pequenos, mas o certo é que não justifica aumentos acentuados. Só para você ter uma ideia, eu comprei numa quinta-feira e numa sexta-feira um abacaxi por R$ 1,79, R$ 1,90 a unidade, e 4 dias depois o mesmo abacaxi, o mesmo tipo de abacaxi estava quase R$ 4. Então não há justificativa para tamanho absurdo. O preço do arroz, do feijão, da farinha, enquanto o Brasil está batendo recorde, né,
de colheita de grãos. Então não dá, é muita falta de sensibilidade. Eu não vou aqui adjetivar, não vou colocar outros adjetivos negativos, até por respeito a você que está me assistindo, naturalmente, mas se tiver algum supermercadista me assistindo, é bom, né, preparar boas explicações, porque isso afeta a marca, afeta muito, porque o consumidor está de olho, e aqui eu digo, fique de olho, pesquise, já que é para sair uma pessoa da família para fazer as compras, escolha 3 locais para dar uma passada, para dar uma verificada, se você for comprar em quantidade, é óbvio, mas se for coisas poucas, né, em pouca quantidade, avalie a necessidade de uma boa pesquisa. Isso é que eu digo, eu sugiro, faça, porque eu faço. Pessoal, o álcool em gel, né, que até bem pouco tempo estavam se falando tanto, né, do álcool em gel, houve uma elevada de preço e ainda tem muito álcool em gel caro por aí. Nossa, hoje mesmo eu vi álcool em gel 500 ml a R$40. Aquele ali não vai sair. Não. Só se for muita desinformação ou a pessoa tiver muita grana para desperdiçar. Tá? Mas o preço real mesmo para ser vendido um bom álcool em gel, tá, de 500 ml na variação de 15 a R$20, um álcool em gel 70, 500 ml. Tá? Esse é o preço a ser praticado de forma justa e ganhando dinheiro quem está vendendo. Tá certo? Agora, o uso do álcool em gel, pelo que a gente pesquisou, deve ser usado quando você vai para a rua, né? Por conta da dificuldade de ter uma pia, né? Uma torneira, água e sabão. Aí o álcool em gel ele faz aquela asepsia, né, das mãos, dos punhos, né, dos dedos, das unhas, da palma e do verso da mão, tá? Faz aquela asepsia para ter um controle mais efetivo, né, das bactérias, da carga viral que pode se ter. Em relação às máscaras, essa minha aqui, ela foi feita, ela tem 2 camadas, é um TNT, um tecido não tecido grosso, tá? Mas ela tem 2 camadas. Ó. Por que eu estou dizendo para vocês que tem 2 camadas? Porque ela tem uma camada, a camada interna é azul e a camada externa é branca. Tá? Eu adquiri algumas, já ensinei inclusive como fazer através do papel toalha, tá? Para quem quer uma máscara descartável. Essa daqui eu uso no carro, eu levo 2, quando eu chego em casa eu coloco todas as 2 num balde de água sanitária por meia hora e coloco para secar ao tempo, tá? Então essa daqui, por exemplo, está limpa e tem que usar a máscara, Veja o exemplo dos países asiáticos, Japão, China, Coreia, Vietnã, enfim, a maioria dos países asiáticos já usavam máscaras independentemente do momento. E isso ajuda, previne reciprocamente. Essa prevenção é recíproca. Você diminui a possibilidade de contágio e quem está contaminado diminui a possibilidade de transmitir para alguém. Agora, se puder usar também um óculos, tá, é bom, é importante, porque o vírus ele também, tá, você pode se contaminar pela mucosa, tá, os olhos, e aqui é uma parte muito sensível. Pingou aqui, basta uma gotícula contendo o vírus, já é o suficiente para que você fique contaminado, tá? Então não esqueça, a máscara é importante, não é caro. Tem gente aí que no início da pandemia estava vendendo máscara com pano bem fino a R$20, um grande absurdo. Eu acho que
se torna até criminoso a pessoa se aproveitar de uma situação de desinformação da população. Mas a média de preço de uma máscara como essa aqui varia de R$ 2 a R$ 3, tá? E a pessoa que está vendendo está ganhando uma boa grana, está tendo efetivamente um retorno, tendo um bom lucro, tá? Então não esqueça, tem várias formas de fazer máscara. Quem tem meia em casa, tá? Quem tem meia, eu posso até na minha próxima live escolher ali 2 pares de meia, ou então um par de meia, que eu não venho usar, mas a necessidade faz um momento, mostrar para vocês como é que a gente faz uma máscara também usando uma meia em casa. Saiu, voltou, botou na água sanitária para desinfectar, tá? Então não esqueça, a máscara é um item importantíssimo hoje, é um acessório barato e que traz efetivamente resultado, é importante. Um outro ponto que eu queria falar com vocês eu tenho andado em alguns momentos na cidade para resolver problemas pontuais, por exemplo, indo na casa de meu pai para deixar alguma coisa para ele, né? Ele não tem saído de casa, meu pai é idoso, e o que é que eu tenho percebido? Que tem havido um grande relaxamento do isolamento social na nossa capital. Isso tem me preocupado. Eu sei que tem muita gente ansiosa, tem muita gente com contas, eu tenho contas também, mas entre a vida, né, que é uma só, e ela se vai igual um sopro de uma chama de uma vela, apaga-se, se nós não tivermos o devido cuidado, a gente precisa dar uma olhada bem. E você que tem acesso à internet, você que gosta de fazer pesquisa, dê uma olhada, dê uma pesquisada, bote lá no seu Google, pergunte, o isolamento social é eficaz? Porque, repito, não há remédio ainda para o coronavírus, para o Covid-19, não há vacina, não há. Tá aí os países aí correndo contra o tempo, inclusive o Brasil na busca de uma solução. Está havendo testes, está havendo testes, mas ainda não há nada conclusivo. Então, essa responsabilidade de haver ou não um contágio em massa é nosso, não é das autoridades públicas. A responsabilidade nesse momento é maior da gente, da nossa sociedade. Então, eu faço um apelo. Se você está a fim de sair de casa, que é natural, quem é que quer estar, né, preso? Você está preso por conta de uma situação. Ninguém quer estar nessa situação, mas sai efetivamente por necessidade. E ao sair por necessidade, não esqueça, são 2 itens básicos e importantes no nosso dia a dia: a máscara e o álcool em gel. Não tendo álcool em gel, lavar com água corrente, com abundância, com água e sabão, tá? Água e sabão, tá certo? Ó, esse ato meu aqui, passar a mão no nariz, ó, aqui, ó, um pouquinho de álcool em gel, passa-se na mão, ó. Tá? Antes e depois, se possível, lavar as mãos, é óbvio, tá? Eu falei aqui a respeito dos preços dos alimentos e dos insumos de limpeza. Eu fiquei sabendo por esses dias que o nosso PROCON aqui no Piauí, especificamente em Teresina, está de olho. Vai iniciar uma rodada grande de pesquisas e vai intimar, né, supermercadistas, donos de quitanda, mercearia, principalmente pontos comerciais que já foram oferecidos algum tipo de denúncia. Vai haver fiscalização e vai ser cobrada a justificativa para determinados aumentos, tá bom? Isso é claro. Falamos aqui sobre a testagem, né? O teste rápido que vai ser vendido nas farmácias. Enfim,
política. Todo mundo me pergunta, eu recebo quase que toda hora alguém me perguntando, vai haver eleição este ano? Sinceramente, sim. Eu acredito que vai haver, sim. Até por uma questão de ordem legal. É uma questão constitucional. Houve, num primeiro momento, no início dessa crise de saúde, não é, uma tentativa de emplacar algumas PECs, inclusive para unificar as eleições. Mas não foi adiante. Sabe por quê? Porque nós votamos em algumas pessoas para ficarem 4 anos e nós não demos a possibilidade de haver prorrogação de mandato. Ficaria uma situação ilegítima. Ilegítima. Essa que é a verdade. Uma situação ilegítima. O que ainda pode haver, mas aí também tem que ter a questão legal, um eventual adiamento, mas dentro do ano de 2020. O que eu particularmente não creio. Não creio. Porque as instituições estão funcionando. Né? Elas estão funcionando. As coisas elas estão andando. Com a pandemia, há apenas uma desaceleração das ocorrências de uma maneira geral. Quando eu digo ocorrências, das ações, dos nossos movimentos, não é? da questão do contato do corpo a corpo com o eleitor, não é? Mas a justiça eleitoral está funcionando, tá? Os partidos estão funcionando, houve até recentemente o fim dos prazos das filiações para quem quer concorrer a algum cargo eletivo, seja de prefeito ou vereador, né? Então, efetivamente, eu acredito que haverá eleições. Nós estamos vendo aí uma situação onde as coisas elas estão a todo momento está tentando, digamos assim, está havendo uma tentativa de desestabilizar o país. Há culpados nisso? Há sim culpados. Eu acredito que todos os lados são culpados. O momento agora é de serenidade. A gente precisa colocar o país no prumo, combater o bom combate. E combater neste momento o bom combate é o combate ao Covid-19. É a perspectiva do retorno, a movimentação econômica para garantir empregos e gerar mais empregos. Fazer com que o jovem que está aí me assistindo, por exemplo, tenha oportunidade e que nós consigamos proteger os mais velhos, tá? As pessoas que já contribuíram muito com esse país. A gente precisa ter serenidade, tanto por parte do presidente da República, como dos políticos que detêm mandato, tá? A gente precisa ter uma situação de estabilidade nesse país, tá? Então, são crises por cima de crises, e crises geradas de forma, inclusive, artificial, e que, de qualquer maneira, tem consequências, tá bom? Então, meus amigos, eu queria encerrar, eu queria dizer para vocês que, neste momento, é um momento de tranquilidade, um momento para que nós possamos serenar, né? Nós possamos, de fato, discutir uma agenda positiva no país. O Brasil é um gigante, mas precisa se organizar. O governo federal precisa de projetos, de planejamento governamental. O governo federal está funcionando como se tivesse assim a própria sorte, com ilhas. Não há uma bússola efetiva. Precisa-se efetivamente, se não tem um planejamento. Foi anunciado aí no início da semana passada um programa de desenvolvimento. Isso me lembra a era Lula, a era Dilma, o PAC 1, PAC 2. Então, cada governo muda a nomenclatura naturalmente para criar uma sensação, né, um clima, não é? Que agora o país vai avançar, mas só avança com planejamento. Tem que ter planejamento. O presidente da República precisa governar para os brasileiros. Ele não pode simplesmente nomear um ministro A, B ou C
e deixar a própria sorte. Por que eu digo a própria sorte? Porque a partir do momento que efetivamente um ministro passa a trabalhar e ele passa a aparecer, passa a ter luz própria, incomoda. Ou o regente toma de conta da banda por inteiro, ou quebra-se a batuta. Não pode ser assim. O Brasil precisa avançar. E eu quero acreditar que estes homens e mulheres que fazem parte do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, querem sim que o país siga em frente, se desenvolva, que traga dias melhores para a nossa gente. Agora, é importante que haja planejamento, ações efetivas que sejam bem conduzidas e não meramente por vaidade. Essa é uma questão simples. O povo quer comida na mesa, o povo quer emprego, segurança, saúde e educação de qualidade. São os pilares de uma sociedade. É pedir muito? Não é pedir muito. De forma alguma. Não é pedir muito. É uma obrigação. Porque um Estado organizado ele existe para isso, é para diminuir as diferenças entre quem tem muito e quem tem quase nada. É garantir a segurança social. As pessoas precisam respirar tranquilidade neste país. O povo está cansado de crises e mais crises políticas que só tem trazido, não é, desconforto social, a paralisia econômica. E um governo, ele não vive de resultados via holofotes. Um governo, ele vive de resultados práticos, de ações, de resultados efetivos. E os resultados efetivos é, de fato, a solução de grande parte dos problemas nacionais. Saúde, educação, geração de emprego e renda e o país avançando para se tornar um país mais autônomo, mais independente e que configure, tá, como peça principal, personagem principal e não como um mero coadjuvante na esfera global, né, da política global. Tá bom, meus amigos? Quero agradecer aqui a atenção de todos, tá? Até uma próxima grande oportunidade, onde nós poderemos aqui tratar efetivamente. Deixa eu responder aqui algumas pessoas. Um abraço ao Fernando José, a Nadiege, o Hernando. Prazerzão aí para vocês, tá? Natiele Moura. Tudo bem? A Carla musicista, boa tarde. Tudo bem, Carla? A Leda aqui me perguntando a respeito dos auxílios que estão em análise desde o dia 7 até hoje nunca saiu. Leda Oliveira, vai sair sim, tá? É porque a demanda foi muito grande. Se estimava que o auxílio emergencial seria para 30 milhões de brasileiros. Já está beirando os 50 milhões de inscritos. E o sistema da DataPrev, que é o sistema, não é, do governo federal, que rege o processamento de dados, que tem um controle de dados efetivos, ele faz uma análise criteriosa, ele faz cruzamento de dados, se alguma pessoa não tem alguma receita, não é dependente de alguém, enfim, se tem algum tipo de benefício, tá? Então ele pode ter certeza que as pessoas que estão inscritas terão a resposta de sim ou de não. É para ser assim, efetivamente, tá? E ainda tem uma questão, se a pessoa for, digamos assim, reprovada na análise, ela ainda pode refazer o cadastro, tá? Para uma nova tentativa, tá bom? Um grande abraço a todos, até uma próxima. Valeu, gente, um abraço, tudo de bom e até uma próxima live, onde a gente vai bater papo, aí conversar, tirar dúvidas de quem quer
né? Quem quer que seja, naturalmente qualquer questionamento, desde que seja de cunho respeitoso, né? Tá? E de forma ordeira, tá bom? Valeu, gente, um grande abraço.